Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do Senhor. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas. Vamos consagrar o Senhor essa quinta-feira, em nome de Jesus, amém? Com a palavra linda aqui do coração de papai para o nosso coração nesse dia de hoje, amém? Saindo de uma quarta-feira abençoada, já aqui entrando em uma quinta-feira, quinta-feira da bênção, quinta-feira da vitória, em nome de Jesus, amém? Esse é o dia da sua vitória, em nome de Jesus, amém? Salmos 51, louvado seja Deus, Salmo de Davi, Salmo de quebrantamento, de Davi com o Senhor, louvado seja Deus. Salmo 51, verso 10 ao 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retire de mim a tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Cria em mim, ó Deus. Sabe, eu amo demais essa palavra, porque ela é muito forte de Deus. Salmo de Davi. Davi, ele comete ali o pecado, né? O adultério ali com Betseba, e passa aquele processo todo. O profeta vai até ele, o sacerdote ali, fala para ele, conta a história ali da ovelhinha e tal, e ele julga a causa daquele homem que matou a única ovelhinha e tal, e depois ali ele fala, olha, esse homem é você. E ali ele cai nas mãos de Deus, passa pelo processo ali, perde o seu filho, que era o menino que Betseba estava esperando, tá? O menino nasceu, morreu, e passou aquele processo todo, e aí Davi, ele vai falar com o Senhor. Só que não é de pecado que o Espírito Santo quer falar hoje, não. Mas eu quero trazer a parte introdutória dessa palavra para você entender. E aí o Salmo 51 foi escrito exatamente nesse período aí de arrependimento de Davi. Davi se arrepende e Davi vai falar com o Senhor. E ali ele traz o Salmo 51, que é um salmo fortíssimo. E a parte 51, 10 ao 13, ele fala algo que me chama muita atenção. Ele usa aqui, deixa eu ver quantas expressões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 expressões, 6 bases, né? 6 bases que me chamam muita atenção e eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, para esse dia de hoje. Primeira coisa que Davi faz é pedir a Deus um coração puro. Ele pede ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que ele pediu um coração puro? Porque ele entendeu naquele momento que a humanidade dele, que a carnalidade dele estava muito aflorada. E foi por causa disso que ele cometeu o que cometeu. E ele pediu ao Senhor um coração puro. O único que pode limpar o nosso coração é o Senhor, que pode trocar coração é o Senhor. Essa é uma oração que eu faço todos os dias para Deus. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração. Porque o coração da gente, queridos, muitas das vezes ele é sujo. Ao longo da caminhada, o coração vai sujando. E um coração sujo, ele nos afasta de Deus. Porque o coração sujo comete pecado. Pecado prazerosos. Não que a gente não cometa pecado. Existe pecado do acidente. O pecado na vida do cristão genuíno, cristão que tem uma fé genuína, é um acidente. Mas o cristão que tem um coração sujo é um cristão que ele peca por prazer. E ali Davi pede a primeira coisa ao Senhor, né? Davi pede ao Senhor um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ponto. E a segunda coisa que ele fala, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Porque o espírito de Davi naquele momento foi abalado pelos desejos, pelos prazeres, e tantas são as coisas que vêm ao nosso encontro, vêm de encontro a nós, que abala o nosso espírito, né?
abala a nossa estrutura. Essa pandemia, que já aí estamos aqui já há 2 anos, já de estrada de pandemia, com tantas perdas pessoais, familiares, né? Perda de teores, digamos, patológicos, né? Luto, perdas de emprego, que também é uma espécie de luto. Você perdeu o emprego, você está de luto ali. Não entende por que aquela tristeza, aquela angústia, perda de amizade. Enfim, são tantas coisas que vêm para abalar o nosso espírito, abalar o espírito da pessoa. Perdas financeiras. Quantas pessoas teve perdas financeiras? Abalou o espírito. Abalou o espírito. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, a base delas eram essas coisas, né? A base por exemplo, alguém que se foi, era a base dessa pessoa. Parece que se foi, levou a tua base, abalou o teu espírito. E o que Davi fez? Davi pediu ao Senhor um espírito inabalável. Cria, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito que não se abale, Senhor, com a circunstância dessa vida. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Sabe, gente, eu tenho muita preocupação com pessoas que vivem escorada em outros ou em coisas. Olha, eu sou mãe, eu sou serva do Deus vivo, falando de mim como pessoa. Sou serva do Deus vivo, sirvo a meu Deus por amor, eu amo meu Deus, amo meu pai, sou esposa, tenho meu marido, sou filha, graças a Deus tenho minha mãe e meu pai, sou irmã, porque eu tenho irmãos, sou mãe, estou pastora, né? Estou em cargo de hoje eclesiástico de pastora, presidente de um ministério, sou profissional na área da saúde mental, mas nada dessas coisas, humanamente falando, é a minha base. A minha base tem que ser algo inabalável. Então, eu sou serva do Deus vivo. Ele é inabalável. Então, se todas as outras coisas que estão abaixo disso forem movidas, eu não posso me abalar. Eu vou passar por todo o processo da perda, eu vou passar por todo o processo da lidar com o desemprego, eu vou passar pelo processo de, por exemplo, que Deus não deixe, mas lidar, por exemplo, com a separação, ou lidar com o luto do marido, do filho, disso, daquilo outro. Mas isso não pode ser a minha base. Porque se a base ela for abalada, você cai. E aí o que Davi pediu? Davi pediu algo, gente, isso é extraordinário. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Se o espírito é inabalável, tudo que vir não vai desestruturar você. Ele foi muito sábio em pedir isso ao Senhor. E aí, além dele pedir a Deus um espírito inabalável, ele falou, não retire de mim a tua presença. Ele falou para Deus permanecer com ele. E também não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque Davi sabia que Deus tira o espírito dele de pessoas. Lembra de Saul? Deus tirou o espírito e o Senhor rejeitou Saul por causa da postura de Saul. E o Senhor tirou o espírito dele de Saul e, uma vez que o espírito de Deus sai, dá lugar ao espírito imundo entrar. E ele falou, não quero que o espírito imundo entre. O espírito da tristeza, da opressão, da depressão, da rejeição, tudo isso, né? Eles vêm porque eles não encontram o espírito de Deus. E aí Davi fala, não retire de mim o teu santo espírito. Não me tire da tua presença. Porque ele viu por experiência própria, ele foi testemunha ocular de uma pessoa que não tem o espírito de Deus, que é abalável, tem um espírito abalável, e que Deus retirou-se da presença dele. E ele falou, não quero nada disso para minha vida não, Deus. Então, Senhor, cria em mim, ó Senhor, um coração puro. Me dá, Senhor, um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Santo Espírito e não me expulse da tua presença. Pronto. E aí, ele fala algo que me chama muita atenção, né? Ele fala da firmeza na sua presença. Não retire de mim a tua presença,
não retire de mim o teu Santo Espírito e restitui-me a alegria da tua salvação. Ele pediu firmeza na presença do Senhor e restituição da alegria. Senhor, restitua-me o prazer da vida eterna. Me dá um sentido para viver aqui e acreditar que o meu aqui não acaba, porque se acabar aqui, eu vai continuar firme lá na glória. Então ele falou, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com espírito voluntário. E é sobre isso que o Senhor quer falar, sobre o espírito voluntário. Senhor, faz tudo isso comigo, alinha-me, Senhor, e me dê um espírito voluntário. Quando se fala a palavra voluntário, o que soa aos seus ouvidos? Fazer algo de livre e espontânea vontade, em que você não é remunerado de forma, digamos, você não recebe um pagamento por isso, em relação a uma forma palpável, mas falando de estado de espírito, você recebe a maior recompensa, digamos assim. Isso fala-se do espírito voluntário. E ele fala, me dê, Jesus, me dê, Senhor Deus, um espírito voluntário. E aí, quando ele pede o espírito voluntário, ele diz para Deus, por quê que eu estou te pedindo tudo isso, Senhor? Por quê? Ou para quê? Para que eu ensine aqueles que têm transgredido contra o Senhor o verdadeiro caminho. Para que eu tenha uma experiência, Deus me dê tudo isso, e além de me dar tudo isso, me dê um espírito voluntário. Para que eu possa, meu Deus, ensinar aqueles que têm pecado contra ti, transgredido, infringido as tuas leis, que eu possa falar, ei, vem cá, deixa eu falar uma coisa, eu tenho experiência nessa área. Eu quebrei minha cara aí, eu passei por esse processo de perda, de dor, de luto, disso, daquilo outro. Eu pequei, eu caí, eu transgredi, eu fui contra Deus, mas Deus ele purificou meu coração. Deus me deu um espírito inabalável, porque um dia meu espírito abalou e eu quebrei a cara. E Deus me deu um espírito inabalável. Deus me deu firmeza na presença dele. Hoje eu estou firme na presença, porque antes eu não estava. Porque no ano que os reis tinham que ir para a guerra, eu não fui. Eu deixei de fazer os meus afazeres, eu deixei de estar na minha posição, e aí eu fui abalado. Então eu pedi firmeza a Deus na sua presença, Deus me deu firmeza na sua presença, Deus restituiu o prazer, Deus me deu a restituição do prazer da vida eterna. Eu acredito na vida eterna, eu acreditei na vida eterna, e Deus me deu um espírito voluntário. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu contar tudo isso para você. Isso é um espírito voluntário. O que você ganha com tudo isso? Falando de uma forma humana, nada. Mas falando de algo espiritual, você é a pessoa mais bem-sucedida na terra. Mais bem-sucedida na terra. E neste dia de hoje, nesta quinta-feira da vitória, Deus está dizendo, eu estou liberando sobre você um espírito voluntário. Você fará obras que, falando de uma forma humana, ninguém entende por que você faz essas coisas. Mas espiritualmente, Deus está derramando galardão sobre você nesse dia de hoje. Começa a receber aí de Deus o espírito voluntário. Para quê, pastora? Para você ensinar as outras pessoas. Por que Davi teve que passar pelo processo do pecado, da queda, do espírito ser abalado, de correr o risco, o medo passou no coração de Davi, dele ficar que nem Saul. Eita, eu tô frita agora. Eu vou passar pelo processo de atormentação que Saul passou. Olha, eu não quero isso pra minha vida não, Deus. Muda a minha história, Deus. E o pai foi lá e mudou a história de Davi. E depois dessa oração, foi depois dessa oração aqui, Deus perdoou o pecado de Davi e Deus falou que ele era um homem segundo o seu coração. Amados, quando você recebe o espírito voluntário em você, o espírito, sabe, de Deus, ele tem um espírito voluntário, ele é o espírito voluntário. Ele não faz nada para ele, tudo que Deus faz não é para ele ganhar nada.
Não é para ele ganhar nada. Eu quero compartilhar para vocês um pouquinho do texto que eu acabei anotando aqui, né? Que fala um resumo um pouquinho, né? Do espírito voluntário. Quando nós temos uma mente travada e não temos essa questão do espírito voluntário, somos pessoas egoístas. Pensamos só em curar nossa ferida, em sarar só a nossa dor, em se preocupar só com o que nós estamos passando. Mas quando a gente recebe o espírito voluntário, a gente deixa de olhar para o nosso próprio umbigo. A gente deixa de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades e passamos a olhar para as coisas que diz respeito ao Senhor. Deixamos de achar que só a gente sofre. Deixamos de achar que só a gente tem isso, tem aquilo. Sabe? Minha mãe, ela fala algo tão engraçado. Eu tenho um vídeo de uma cultura tão engraçada. Minha mãe fala assim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? E isso é um termo falado dos antigos, relacionado à dor que você está tendo, outros também estão tendo. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito voluntário, o Espírito de voluntariedade, o Espírito da caridade, o Espírito de fazer em favor dos outros, você deixa de olhar para a sua própria dor e passa a olhar para a dor dos outros. E enquanto você caminha, ainda com dores, ainda com ferida, ainda com problemas, enquanto você está andando em direção à cruz de Cristo, sabe? Para ser voluntário na obra de Cristo, né? Você é curado nas suas dores, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando Davi se aproximou do Senhor para fazer essa oração, ele ainda estava no processo que ele estava passando do luto em relação à perda do seu filho. Ele ainda estava passando pelo processo da vergonha, que foi o pecado que ele cometeu. Ele estava passando pelo processo do medo, que era o medo de não ser mais aceito pelo Senhor. Ele passou por um processo bem difícil, mas Davi deixou de olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria vontade, e começou a olhar, começou a pedir a Deus e foi para Deus com oração de propósito. Oração, querido, tem que ser inteligente. Ah, Deus, tira essa dor de dentro de mim. Para quê? Só para tirar? Qual o propósito de Deus te curar? Por que Deus recolhe algumas pessoas? Porque não tem propósito. Porque não tem obras. Por que Deus cura outras pessoas? Por que Deus restaura a vida de outras pessoas? Por que Deus dá riqueza a umas pessoas e a outras não? Porque tem propósito. Quando Davi foi fazer essa oração inteligente para o Senhor, ele tinha um propósito. E o propósito dele é, Senhor, faz tudo isso em mim. E aí ele fecha a parte B do verso 13 do Salmo 51, dizendo: E cria em mim, ó Deus, um espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores. Eu serei um exemplo, um modelo de pecador, mas de pecador arrependido. E eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores irão se converter ao Senhor. Então, quando você faz para Deus uma oração inteligente, deixando de fazer uma oração egoísta, você tem que entender que a oração egoísta, Deus não ouve. Ah, Senhor, porque eu estou sofrendo, porque eu não aguento mais. E por que você quer que eu faça alguma coisa por você se você não tem um espírito voluntário? Senhor, me tira dessa situação, Senhor, porque eu vou mudar, Senhor, sabe? Eu vou testemunhar, eu vou falar para outras pessoas tudo que eu já passei, tá? Enfim. Eu terei propósito, Senhor, no meio de tudo isso. Então, olha só que coisa interessante. Quando se fala da oração egoísta e da oração inteligente, do espírito voluntário, que é o que o Senhor está dizendo conosco. Então, quando Davi entendeu que ele não tinha que olhar mais para o seu próprio umbigo e que ele tinha que fazer uma oração inteligente que alcançasse os céus de glória, então, naquele momento ali, o Senhor olhou para ele, né, mudou o caminho dele, mudou a sorte dele, porque Davi colocou os seus olhos no Senhor, e o espírito voluntário, que é o espírito inabalável, né? Quem tem o espírito voluntário, que recebe o espírito voluntário, recebe um espírito inabalável. O coração generoso é um coração puro. Um
coração puro, um coração que não julga, um coração que tem empatia. É isso que é o coração puro. Davi começou a ter esse coração puro e Deus deu para ele. Davi recebeu o coração puro, espírito inabalável, firmeza na presença de Deus, restauração do prazer da vida eterna e recebeu o espírito voluntário. E o propósito que ele firmou com Deus, ele executou, que foi ensinar. Davi foi o único rei segundo o coração de Deus, um homem que recebeu um espírito inabalável. Então, quando você faz isso, Deus muda a sua sorte. Quando você começa a exercer o espírito voluntário, quando você começa a exercer isso daí, na presença de Deus, muda a sua sorte. Quero falar em relação a Jó. Lembra de Jó? Jó lamentou a sua lepra e ó, não aconteceu nada. Só lamento. Deus não ouve lamento. Deus ouve oração inteligente. O Espírito Santo fica aí te consolando, só consolando, é assim mesmo. Eu sei que tá difícil, mas não muda a sua situação. Agora, no dia que você mudar a sua forma de orar e você fazer oração inteligente, oração com propósito, você começa a receber o Espírito voluntário. E Jó, a sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Ele orou com propósito. Deus, eu estou nessa situação de calamidade. Eu estou à beira da morte. Mas eu recebi aqui, Senhor, 3 amigos que só o teu sangue, Jesus, para tolerar essas pessoas na minha vida. Senhor, eu não quero mais lamentar minhas chagas, as minhas dores agora. Eu quero orar pelos meus amigos, né? Quero orar por eles agora. E Jó 42:10 fala que quando Jó mudou o lamento e teve um espírito voluntário, ele exerceu ser um voluntário e apresentar ali os seus amigos diante de Deus. Naquele momento ali, Deus foi lá e mudou o cativeiro de Jó. Meu Deus, isso é muito forte. Muito forte. E quando Davi parou de olhar para o seu próprio umbigo também, e só lembrar a sua dor, lamentar a sua dor, né? Quando ele estava na porta do templo, chorando, porque o menino estava doente, o menino está doente. Quando ele se levantou no espírito, ele fez uma oração inteligente, Deus mudou o cativeiro dele. Sabe quando é que Deus vai mudar a sua vida? Quando você começar a exercer o espírito voluntário. Ei, não é só você que está sofrendo, não. Não é só você que enfrenta doenças, não é só você que enfrenta luto, perdas, divergências familiares, problemas conjugais e extraconjugais, problemas financeiros. Não é só você, não. Não é só você, não. Agora, no momento que você deixar essa postura egoísta e deixar de ficar aí num bem nessa pereba, essa ferida o tempo todo, e você se levantar no Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito inabalável, e você ser um voluntário na obra de Deus, aí o Senhor vem sobre você e muda o seu cativeiro. E neste dia de hoje, essa quinta-feira poderosa de Deus, o Senhor está dizendo, eu estou liberando sobre você um espírito voluntário. Estou liberando sobre você um coração puro, um espírito inabalável. Que venha as tempestades, você não vai se abalar. Que venha as perdas, você não vai se abalar. Que a enfermidade venha e bata na sua porta, você não vai se abalar. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estará contigo. E o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje, eu estou te dando firmeza na minha presença. Vai recebendo e dando glória. E além de tudo isso, o Senhor está dizendo, eu estou restituindo sobre você o prazer da vida eterna. Tenha certeza que se você descer a sepultura hoje, você estará na glória juntamente comigo ainda hoje no reino de meu Pai. Ei, o que eu estou dizendo para você aqui é real. Receba prazer nesta vida, porque na vida vindoura eu estarei contigo, desfrutando de tudo que você viveu aqui com espírito voluntário. Deus não é egoísta. O Senhor diz, eu não sou egoísta. Eu não sou. O Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós. E ele não olhou para o sofrimento de Jesus. Ele viu os benefícios que a morte de Jesus traria. O teu sofrimento tem benefício, a tua dor tem benefício, a enfermidade que você está passando tem benefício, os problemas que você está enfrentando tem benefício, as perdas que você tem enfrentado, todas elas têm benefícios. Pare de se lamentar. Pare de se lamentar hoje, neste dia de hoje, e receba essa palavra de força,
receba aí esse espírito voluntário. No momento que você receber, o teu cativeiro vai mudar. A doença vai embora da tua casa, a escassez, o casamento vai mudar. Mas isto é quando você receber esse espírito voluntário. Ele está sendo liberado sobre você nesse dia de hoje. Deus está liberando graça e poder unção sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Receba renovo dentro de você. Renovo de um espírito inabalável. Não retire a tua presença de mim e nem retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, ó Deus, e sustenta-me com o espírito voluntário. E eu, Senhor, ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti, olhando para mim como base. Você será uma base de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra linda, por essa quinta-feira da vitória e da bênção, em nome de Jesus, amém? Deus soberano e grande, eu louvo o teu santo nome por essa palavra tão linda, poderosa e gloriosa. Sei que todo espírito egoísta, Senhor, cai por terra. Todo lamento, Senhor, vai cair por terra. Meu Deus, que esse lamento, meu Pai, venha ser agora, meu Deus, mudado, Senhor. Meu Deus, transformado em oração inteligente. Leva essa pessoa a fazer oração inteligente, pois a oração inteligente, Senhor, ela tem propósito. Toda oração tem que ter propósito, Senhor. Meu Deus, que todo desespero de alma e de espírito venha cair por terra agora e que essa pessoa se levante no Espírito do Senhor, no Espírito voluntário, para que todos vejam a salvação do Senhor através da vida dela. Pai, eu abençoo todos, em nome de Jesus, com toda sorte de bens, que a graça e a glória, o poder e a unção do Espírito Santo seja derramado sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que tu seja uma bênção em tudo que você faça nesse dia de hoje e sempre. Deus abençoe a tua vida, compartilha aí, porque Deus quer levantar vidas através de você. Em nome de Jesus, seja um voluntário. Ei, recebe aí esse espírito voluntário neste dia de hoje, o Espírito do Senhor na tua vida. Deus abençoe e feliz quinta-feira, em nome de Jesus.